Em plena segunda-feira, você está aqui, porque aqui é o melhor lugar que você poderia estar nesta noite, para receber as bênçãos do nosso Deus. Sejam todos bem-vindos. Estamos alcançando
Quem tem o maior poder do mundo? Deus. Deus, vou falar, Deus tem todo o poder. Isso, amém. Então vamos cantar a música do Caleb agora. Aí, ó. Aí deu nada, né? Quer vir aqui? Não. Quem é corajoso? Quer vir cantar aqui pra gente? Tem alguma corajosa aí também? Quer vir cantar? Ei! Vamos se colocar de pé? Eu escolho viver para teu reino, para teu reino. Tudo que sou, no tempo e dons, te entrego, te entrego. Vou deixar minha marca na história, vou viver os meus dias pra tua glória, pra tua glória. Eu sou Caleb, eu sou Caleb. Tudo que fizeste, porque tu és pra mim. Minha vida eu entrego pra servir, sou Caleb. Quando pelo mundo conquisto o amor, a deixar minha marca na história, vou viver os meus dias pra tua glória, pra tua glória. Eu sou Caleb, eu sou Caleb. Por tudo que fizeste, porque tu és pra mim. Minha vida eu entrego pra servir, sou Caleb. Por tudo que fizeste, por tudo que és pra mim, minha vida eu entrego pra servir. Por tudo que fizeste,
de duas meninas. Tá? Tem duas lá no fundo. Pode vir. Pode vir você também. Vocês se conhecem? Você não conhece elas? Então tá bom. Eu quero que vocês fiquem assim, olhando uma para a outra. Assim, faz uma rodinha e nós vamos conversar, tá bom? Como que é seu nome? Como? Mariane. Nicole. Como? Stephanie. Você estuda? Verdade? Sério? Nono? Aonde? Na Jerônimo. 7. Inácio de Castro Medeiros. Você? Regina, que série? No quarto? Quantos anos você tem? 14. Quantos anos você tem? 11. 9. Vocês mais ou menos já se conhecem agora, um pouquinho assim, não conhece? Então tá certo, tá? Jussara, preciso que você cante um hino pra mim. Rayane, me ajuda. Claudineia, me ajuda também. Cá, Rayane, me ajuda também. Preciso das duas. Um hino. Você vai com ela? Você vai com ela? Ah, não. Vamos no campo. Qualquer só Vou cantar um hino infantil, tá? Cristo fez os peixes para rio e o mar. Cristo fez os peixes para nadar. Como brincam na água até o fundo vão. Vejam como brincam sem cuidar deles estão. Um é pequenino, outro é grandão. Um é delgadinho, outro é gorduchão. Como brincam na água até o fundo vão. Vejam como brincam sem cuidar deles estão. Beleza? Cadê Claudineia? Pronto, Claudineia? Tá bom. Vocês conversaram? Se conhecem um pouquinho assim, né? Então tá bom. Vocês... Fala pra mim, olha pra ela. Tem alguma coisa diferente nela? Não? Não? Tem ou não? Tem! Você conhece ela? Tem alguma coisa diferente nela? Sabe o que é? Ah, ela tá sem bolsa? Tá bom. Você conhece as duas? Tem alguma coisa diferente nelas? Não? Nela? Tem o quê? Ah, o cabelo. Tem alguma coisa diferente nela? Tem o quê? Tem alguma coisa diferente nela? O cabelo. Agora, e aí? O que é que você fez nela para deixar ela diferente?
diferente? Ah, você tirou a blusa de frio. Ninguém percebeu. E ela, o que você fez com ela? Você prendeu o cabelo dela. Então tá bom. E você, o que nós fizemos? Amarramos o cabelo. Qual a outra diferença? E tiramos a pulseira. Tá? O que quer dizer isso? É que nós observamos muito pouco, às vezes, as pessoas. Às vezes elas estão alegres, às vezes estão tristes, não é? Às vezes trocaram, compraram uma blusa bonita, um vestido bonito, a gente nem observa. Mas existe alguém que observa tudo em nós. Tá? Quer ver? Vou mostrar para vocês. No livro de Lucas, capítulo 2, versículo 7, diz assim: até os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. Então nada passa despercebido pelo Papai do Céu. Não é um cabelo, não é uma roupa, não é uma blusa e não é uma pulseira. Deus ama cada um de nós, tá certo? Muito obrigada pela ajuda. Pode passar ali e pegar o brinde de vocês. Obrigada, Claudinete. Boa noite. Todos estão felizes? Todos estão bem? Todos estão animados? Muito bem, muito bom ter vocês novamente conosco, mais uma noite de São Caleb. Hoje, segunda-feira, né? Geralmente segunda-feira o povo diz que é o dia da preguiça, né? Já ouviu falar desse negócio já? Que é segunda-feira é o dia da preguiça já? Mas louvado seja Deus que você está aqui. Então nós temos mais uma noite abençoada na presença de Deus, né? Muito bem, estamos felizes com a presença de cada um de vocês. Deixa eu fazer aqui algumas perguntinhas a respeito do tema de ontem, né? Para a gente ver quem estava aí ligado no tema de ontem. Qual foi o tema de ontem? 10 mandamentos. Oi? 10 menos 1 é igual a? Como é teu nome? Jonathan Davi. Bota 500 J na conta do Jonathan Davi aqui, ó. 10 menos 1 é igual a 10. Ontem nós falamos a respeito do dia de descanso. Nós falamos sobre o sábado. Muito bem. Lá vai a pergunta para você agora, valendo 500 JAs. O que Jesus fazia dia de sábado? Ah? Tinha um costume dele. Ele descansava, mas tinha uma coisa que ele gostava de fazer, era o costume dele. Ah? Ir na igreja. Muito bem. Ir na igreja. Ah? Também, mas o costume era ir para a igreja. Qual é o nome? Kaique. Mais 500 aí na conta do Kaique aí, ó. Kaique, 500 JAs na conta do Kaique. Muito bem. Qual é o livro da Bíblia que fala que guardar o sábado é um sinal entre nós e Deus? Alguém lembra? Oi? Não. Não. O livro que fala que guardar o sábado é um sinal entre Deus e seu povo. Não, não é Daniel. Oi? Não é Lucas. Oi? Fala lá. Não, não é Tiago. Vai aqui, vai. Ezequiel, muito bem. 500 JAs na conta da Fátima aí, tá bom? Ezequiel 20, né? Santificar os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós. Muito bem. Então esse foi o tema que nós estudamos ontem, estudamos sobre o sábado. O sábado, ele está nos 10 mandamentos. O sábado é qual mandamento mesmo? Os 10? É o quarto mandamento da lei de Deus, que foi escrito por quem? A lei de Deus? Pelo dedo de Deus. Muito bem, pelo dedo de Deus.
Então ontem nós estudamos sobre esse assunto que o sábado é dia de guarda, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Ao longo da Bíblia, o povo de Deus, Adão e Eva, Deus, Jesus, a Virgem Maria, os apóstolos, os profetas, todos guardaram que dia? O sábado, né? E aí a gente até fez um desafio ontem, né? O desafio era que quem trouxesse na Bíblia um versículo que fala da guarda do domingo, nós íamos dar um brinde especial. Alguém já encontrou? Ele morreu que dia, Jesus? Na sexta-feira. Eu falei para você hoje que você pode procurar qualquer pastor que você conhece, padre, apóstolo, bispo, presbítero, diácono, obreiro, o que você quiser. Se você encontrar um versículo na Bíblia que fala que o domingo é o dia de guarda, nós vamos dar quantos JAs para você? 1 milhão de JA, tá aqui? 1 milhão de JAs. Você só precisa encontrar um versículo na Bíblia de Gênesis a Apocalipse que fala que o domingo é o dia de guarda. Será que tem? Eu falei que não tem, né? Mas vai que você encontra, tá? Então, está lançado o desafio. Se você encontrar um texto desse aí, um texto perdido, que a gente costuma falar, traz para nós e vem aqui na frente para a gente ver e acompanhar a nossa Bíblia também, tá? Muito bem, hoje nós vamos estudar esse tema aqui, ó. Qual é o tema de hoje? Morrendo pela boca. Muito bem, quem é que morre pela boca? Será que é só peixe? Olha só, um livro da doutora Gillian McPate diz assim, ó: você é o que você come. Você concorda com essa frase? Você é o que você come? O que a gente come, será que interfere no nosso bem-estar, na nossa disposição, na nossa saúde, ou não tem nada a ver? O que você acha? Tem ou não tem? Você pode dar, mas eu pensei que a gente ia estudar a Bíblia, negócio de saúde, né? Será que a Bíblia fala sobre saúde? Fala ou não fala? Será que a Bíblia fala o que a gente precisa fazer para ter saúde? Sim. Você vai ver essa noite que a Bíblia, ela fala exatamente desse assunto de saúde. Então, olha, hoje muita gente está morrendo que nem peixe, morrendo pela boca, morrendo pelo que come, pelo que bebe. Então, a Bíblia nos dá alguns conselhos e nós vamos estudar essa noite sobre esses conselhos para que eu e você tenhamos uma boa saúde, uma boa qualidade de vida. Quem aqui quer ter saúde? Levanta a mão. Você sabia que a Bíblia falava disso? O que você precisa fazer para ter saúde? Rapaz, eu nunca ouvi falar desse negócio que a Bíblia fala de saúde, pois depois de hoje, nunca mais vai falar isso. Hoje você vai voltar para a sua casa sabendo que a Bíblia nos dá muita orientação para que a gente tenha saúde. É o tema que nós vamos estudar essa noite. Olha, o primeiro versículo que nós vamos ler está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Deus se importa com a minha saúde. Será que Deus se importa com a minha saúde, com a sua saúde? Vamos abrir a Bíblia? 1 Coríntios, Novo Testamento, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Acharam? Amém? Diz assim, ó, 1 Coríntios 6, 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Verso 20. Porque fostes comprado por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. Esse versículo fala aqui que o nosso corpo, ele é o quê? Segundo a palavra de Deus, ele é o santuário, ou o templo, ou a morada do Espírito Santo. Quem é que mora no nosso corpo? O Espírito Santo. Pergunta: para que o Espírito Santo possa morar no nosso corpo, a gente precisa cuidar do corpo ou não? Será que Deus se preocupa com a minha saúde? Quero ler um outro texto com você. Está no livro de 3 João. É só você encontrar o Apocalipse e voltar um pouquinho aí. 3 João, versículo 2.
Esse livro tem só um capítulo, é uma cartinha bem pequenininha, de um capítulo só. 3 João, uma página antes do Apocalipse. 3 João, versículo 2. Encontrou aí na sua Bíblia? Diz assim, olha: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Deus, Ele quer que nós sejamos prósperos e que a gente tenha o quê? Saúde. Então, a pergunta que a gente fez é se Deus se importa com a nossa saúde, se Deus Ele se importa com a gente. E a gente viu aqui que Deus, Ele quer morar no nosso corpo, porque o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo, e nós vimos aqui na palavra de Deus que Deus, Ele deseja que o ser humano tenha o quê? Saúde. Você sabia que Deus quer que você tenha saúde? Deus, Ele não fez ninguém para adoecer. Deus, Ele não fez ninguém para pegar câncer. Deus não fez ninguém para estar lá no hospital sofrendo com dores. E você sabia que por causa disso, Deus, Ele deixou algumas orientações para que eu e você tenhamos saúde? Então escuta o que Deus vai falar para você essa noite, porque o nosso corpo, ele é a morada do Espírito Santo. Deus deseja que o ser humano tenha saúde, por isso a Bíblia nos dá algumas orientações. Olha só, qual foi a alimentação original dada ao ser humano? Quando Deus criou Adão e Eva e os colocou no jardim do Éden, qual era a alimentação original do ser humano? Vamos abrir a Bíblia? Gênesis capítulo 1, nós vamos ver aqui qual era a alimentação do ser humano no início, quando Deus os criou. Gênesis capítulo 1, a primeira página, você não tem muito erro, é fácil de encontrar. Capítulo 1, versículo 29, diz o seguinte: e disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Quando Deus criou Adão e Eva, em Gênesis capítulo 1, versículo 29, fala qual foi a alimentação original que Deus deixou para o ser humano. Qual era a alimentação original do ser humano quando Deus os criou? Olha para cá. Deus deixou o quê? As ervas, as sementes, as árvores que dão fruto. A alimentação do ser humano no início era a base vegetariana. Não havia ninguém carnívoro nesse planeta, nem mesmo os animais. Você sabia que até mesmo o leão, o tigre, a onça, você sabia que todos esses animais, eles eram herbívoros no início? Eles só comiam folhas, capim, grama. É isso mesmo. Quando é que vieram os animais carnívoros? Depois do pecado. E de igual forma, qual era a alimentação do ser humano no início? Isso aqui, ó. Frutas, verduras, né? Legumes, cereais, sementes. Tem alguém aqui que come semente? Tu come semente? Semente de abóbora. Semente de melancia. Alguém mais aqui come semente? Eu também como semente todo dia. Como arroz, feijão. E agora a gente come um milhozinho, né? Você sabia que isso é considerado semente também, né? Hein? Mas veja bem, uma vez eu estava fazendo uma palestra dessa aqui em um local aí. Eu já fiz muitos trabalhos como esse aqui em vários lugares do Brasil, no Ceará, aqui em Rondônia, no estado do Pará. Já fizemos muitos trabalhos desse aqui. Aí um dia eu estava fazendo esse tema aqui num auditório assim. Aí a gente leu aqui, ó, que ele fala assim, ó, esse que nos tem dado a erva, né, as frutas e tal. Aí levantou o cara levantou a mão e disse assim: ei, pastor, ele pode usar maconha? Maconha é erva, né? Cristão, maconha. Nós estamos falando de comida, irmão, não é de baseado não. Comida. Então, olha, aqui nós estamos falando da comida original que Deus deixou para o ser humano. Fruta, verdura, semente e tal. Isso aqui. O que era que não tinha no cardápio original? O ser humano não comia
Rapaz, e quando foi que o ser humano começou a comer carne então? Depois do pecado? Foi depois do pecado, mas teve um momento específico da história. Bem depois da entrada do pecado, teve um momento que o ser humano começou a comer carne. Você vai saber qual foi o dia que o ser humano começou a comer carne hoje aqui, tá? Depois que o pecado aconteceu, a Bíblia fala assim, e se as pessoas pecassem, o que aconteceu com as pessoas que pecassem? Mas você sabe quantos anos chegavam as pessoas depois do pecado? Se você ler em casa Gênesis capítulo 5, você vai ver quantos anos as pessoas tinham depois do pecado, quando eles não comiam carne. Era 962 anos, era 969 anos, era 800 e tantos anos, 900 e tantos anos. As pessoas viviam quase 1000 anos depois da entrada do pecado, antes de se comer o quê? Interessante isso aqui. Mas teve um momento na história que o ser humano começou a comer carne. Quando foi? Gênesis capítulo 9 vai falar agora para nós. Gênesis capítulo 9, versículo de 1 a 3. Você está em Gênesis já, né? Bem no começo da Bíblia. Capítulo 9, versículo de 1 a 3 diz assim, ó. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Deus falou com quem aqui? Com quem é o homem que Deus está falando aqui? Com Noé. Muito bem. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move vive vos será para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Teve um momento da história em que Deus ele deixou o alimento carne para o ser humano. A partir de que momento o ser humano começou a comer carne? Depois do dilúvio. Ok? Depois do dilúvio. Quantos aqui conhecem a história do dilúvio? Choveu quantos dias? Choveu quantos dias? 40, sem parar, noite e dia. Passou quantos dias para as águas começarem a baixar? 150 dias, 5 meses só para as águas começarem a baixar. A água chegou aonde? Cobriu o monte mais alto da terra. A Bíblia fala que 15 côvados acima do monte mais alto da terra. 15 côvados é aproximadamente 7 metros. Você sabe qual é o monte mais alto da terra hoje? Everest. Dá quantos quilômetros de altura Everest? 8.000, isso aqui está no monte. 8.800 e algumas coisas. Quebrado também não sei não, mas é 8.800 e algumas coisas. É quase 9 quilômetros de altura. A Bíblia fala que a água do dilúvio cobriu o monte mais alto da terra. Tu tem noção do que é isso aí? A Bíblia fala que Noé entrou na arca no segundo mês, quando ele tinha 600. Ele saiu da arca no outro ano, no segundo mês, quando ele tinha 601 anos. Quer dizer que ele passou o ano todo dentro da arca, você sabia? Ele passou o ano todo dentro da arca. Quando Noé e a família dele saíram dentro da arca, o que era que tinha na terra? Não tinha nada, meu amigo. A água acabou tudo, o dilúvio acabou com tudo. E houve daí então a necessidade do ser humano comer o quê? Carne. Agora a pergunta é, será que o ser humano podia comer de qualquer carne? Será? Volta comigo 2 capítulos aí. Gênesis capítulo 7. Na hora de Deus pedir para Noé colocar os animais na arca, Deus ele fez uma diferença entre animais. Eu não sei se você já sabia disso, mas a Bíblia fala disso. Gênesis capítulo 7, versículo 2, diz assim, ó: de todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea. Mas dos animais imundos, 1 par, o macho e sua fêmea. Qual foi a diferença que foi feita na hora de colocar os animais dentro da arca? Dos animais limpos, Noé deveria colocar quantos pares de cada espécie? 7 pares. Dos animais imundos, quantos pares?
um par apenas, o macho e a fêmea. Ei, por que Deus pediu para Noé colocar 7 pares de alguns animais e de outros animais só um par? Será que Deus tem alguma coisa importante a falar para a gente com esse negócio aqui? Tem ou não tem? Tem. Porque os animais limpos são os animais que Deus deixou para a gente comer da carne deles. E os animais imundos são os animais que Deus não deixou para a gente comer a carne. Por que dos animais limpos Deus pediu para colocar mais? 7 pares. Porque desses animais, Noé e sua família iam usar para se alimentar. E por que dos animais imundos foi só um par? Porque o objetivo era só que eles procriassem. Olha, se Noé e a família tivessem comido um animal imundo que entrou na arca, esse animal não existia hoje mais. Concorda comigo? Se existem alguns animais imundos hoje, é porque Noé e a família dele não comem. Ele só comeu dos animais. Você está indo bem comigo. Muito bem. Então, Deus ele permitiu comer carne depois do dilúvio. Mas Deus permitiu comer todo tipo de carne? Não. Qual eram as carnes que podiam ser comidas? Só de animais. Exatamente. Só animais limpos. Então, após o dilúvio, Deus permitiu o consumo de. Ei, agora tu sabe quantos anos caiu a idade do ser humano depois que eles começaram a comer carne? Aí vem a verdade. Por que depois da entrada do pecado, enquanto eles comiam só verduras, frutas, tal, durava 900, 800 anos, 700? Por quê? Que passou um tempo, aí caiu para 300, caiu para 200, caiu para 100, 70, 60. Hoje, se a pessoa chegar em 60, 80 é muito, diz o Salmo 90, versículo 10. Por que a idade do ser humano caiu tanto daquele tempo para cá, de Gênesis capítulo 5 para hoje? Alimentar. Depois que o alimento carne entrou na história, foi rapidamente assim, ó, a onda decrescente da idade do ser humano. Caiu drasticamente. Entendeu? Mas veja, após o dilúvio, então, foi que o ser humano começou a comer carne. Agora, Deus ele fez uma diferença entre os animais. Quais são os 2 grupos de animais? Limpos e imundos. Pode ser chulos também, vou concordar contigo. Ó, e o que é que isso quer dizer? A Bíblia responde para nós. Abra a Bíblia aí em Levítico capítulo 11, para nós vermos o que a Bíblia fala, o que é um animal limpo e o que é um animal imundo. Levítico está bem no começo da Bíblia, tá? Terceiro livro da Bíblia. Levítico capítulo 11. Está depois de Êxodo. Levítico capítulo 11, versículo 46 e versículo 47. Aqui vai explicar para nós o que é um animal limpo e o que é um animal imundo. Diz assim, ó. Esta é a lei dos animais e das aves e de toda a alma vivente que se move nas águas e de toda a criatura que povoa a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, entre os animais que se podem comer e os animais que se não podem comer. Quando a Bíblia fala de animal limpo e imundo, a Bíblia está falando de animais que a gente pode comer e animais que nós não devemos comer. Quem é que fala isso? A própria Bíblia, a Bíblia está falando. O que é limpo é o que Deus deixou para comer, o que é imundo é o que não ficou para. Tá. Então, você já entendeu isso. No início, o ser humano não comia carne. O pessoal veio comer carne depois do dilúvio. Só que Deus ele fez uma diferença entre animais. Temos os animais limpos e os animais. Aí a pergunta, meu amigo, é: e quem são os animais limpos e os animais imundos então? Será que a Bíblia fala? Será? Tu quer ver na Bíblia esse negócio? Vamos lá? Vamos ver se a Bíblia fala? Olha só. Então nós temos os 2 grupos, e agora nós vamos ver na Bíblia quem é que é limpo e quem é imundo. Levítico capítulo 11, está com a Bíblia aberta aí? Oi. Levítico 11. Boa pergunta. Levítico capítulo 11, versículo 3. Os animais eles estão divididos em 3 categorias: animais da terra, os animais aquáticos
e os animais que voam, tá? Em cada uma das categorias, Deus ele deixou uma forma de nós diferenciarmos os que são limpos e os que são imundos. E preste atenção que a Bíblia vai falar as características para você identificar o que é um animal limpo e o que é um animal imundo. Então, quais animais quadrúpedes a Bíblia permite comer? O que é um animal quadrúpede? Que anda de quatro? Certo. Levítico capítulo 11, versículo 3. Vamos lá? Os animais da terra. Quais são os animais da terra que nós podemos comer a carne deles? Diz assim, ó. Todo o que tem unhas fendidas e o casco se divide em dois e rumina, entre os animais esses comereis. Dos animais da terra, a Bíblia fala que esses animais precisam ter duas características para que nós possamos comer a carne deles. Quais são as duas características? Precisa ter unhas fendidas e casco dividido em dois. E precisa fazer o que mais? Remoer, ruminar. Então, tem que ter duas coisas os animais da terra para serem limpos. Precisa ter casco dividido em dois. E precisa ruminar. O que é ruminar? Ou remoer? Alguém já viu a vaquinha comendo capim já? Já viu que ela mastiga, engole, volta aquele negócio, mastiga e engole? Já viu que é o processo? Aquilo ali é o ruminar, ou remoer, tá bom? Então, os animais da terra precisam ter duas características. Precisam ter casco dividido em dois e precisam o que mais? Se o animal tiver só uma característica, ele é limpo? Não, ele precisa ter os? Muito bem. O jumentinho tem casco? Conhece jumento? Ou só no Nordeste que tem esse negócio? Jumento, cavalo, tem casco? É dividido em dois? Pode comer? O casco do cavalo é dividido em dois assim? Pode comer carne de cavalo? Vamos lá, no boi. O boi tem casco dividido em dois? O boi rumina? Remoe? Sim, então pode comer. A vaca também, né? Se o boi pode, a vaca também pode. Ó, então os quadrúpedes da terra tem que ruminar e tem que ter o casco dividido em? Pode comer carne de cabra? E pode? Tem casco dividido em dois? Rumina? Pode. Pode comer carne de vaca ou de boi? Pode comer carne de búfalo? O búfalo tem casco dividido em dois? Tem. Rumina? Rumina. O veadinho mateiro tem casco dividido em dois? Tem ou tem? Tem caçador por aqui? Tem ou tem? Tem. Rumina? Sim, é uma carne limpa também. Entendeu? Agora, macaco tem casco dividido em dois? Macaco rumina? Tu sabia que tem gente com macaco? Ei, tatu tem casco dividido em dois? Tem? Tem não. Anta tem casco dividido em dois? Anta tem? Anta tem o casco dividido em três. Ano passado eu estava lá numa aldeia indígena, em Cagual, na aldeia do Sul Luís, e foi a primeira vez que eu vi uma anta de pé. Eu fui conferir o pé da anta, ela tem três assim, ó. Três pezinhos assim. Pra quem já viu a anta sabe, é três assim. Não é dividido em dois, é dividido em três. Então não pode comer carne de anta. Capivara tem casco dividido em dois? Tem? Capivara tem casco dividido em dois? Tem não, rapaz. Não tem casco. Ei, gato tem casco dividido em dois? Pode comer carne de gato? Pode comer carne de gato? Você sabia que tem gente que come carne de gato? Escuta aí, vai. Então por que tem gente que come capivara? Boa pergunta, viu? É porque não conhece a Bíblia. Então veja, a capivara não tem casco dividido em dois, então também não é uma carne que ficou para ser bom. E a vaca? Mesma coisa, a vaca, tudo que é roedor não ficou para comer não, tudo que é descendente de vaca. Tá? Fala. Jacaré. Boa pergunta. O jacaré, ele nem é terrestre nem aquático. Ele se classifica como anfíbio. As cobras
né? Então, as rãs, na verdade, não, répteis no caso. Todos os répteis e anfíbios, os répteis são os que rasteiam, no caso jacaré, cobra, lagarto. E os anfíbios, que são as rãs, esses negócios, sapo, né? Todos esses aí também são imundos, tá bom? Ficou claro para vocês quais são os animais limpos da terra? Na terra tem que ter o que para ser limpo? Casco dividido em dois, e precisa o que mais? Se tiver só uma, ainda é imundo. A galinha é animal odiado, daqui a pouco nós chegamos na galinha. Calma aí. É de pena. Ó, o que a Bíblia diz sobre o porco? Ei, porco tem casco dividido em dois? Tem ou não? Tem. Porco tem casco dividido em dois. Ele pode comer carne de porco? Será? Vamos ler na Bíblia? Ó, escuta aí, vamos ler na Bíblia. Levítico capítulo 11, versículo 7. Fala. Nossa, não existe não, pô. Vamos lá. Versículo 7. Versículo 7 e 8. Lê comigo aí, ó. Presta atenção. Presta atenção. Eu vou fazer pergunta. Ó, versículo 7. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não ruína. Esse vos será o quê? Imundo. Da sua carne não comereis, e nem tocareis o seu cadáver. Estes vos serão imundos. Veja, o porco, a Bíblia diz que ele é uma carne imunda. Por quê? Ele tem uma característica, mas não tem a segunda. Ele tem o casco dividido em dois, porém, o que a Bíblia fala que ele não tem? Ele não urina, ele não remoe, entendeu? Aí a Bíblia diz que a carne do porco é o quê? É o que a carne do porco? E a gente não deve nem pegar nela, né? Nem tocar no seu cadáver, sua carne. Então, olha, a carne do porco, a Bíblia diz que ela é imunda, ok? A Bíblia não aprova o consumo de carne de porco. Escuta aí, escuta. Por que a gente não pode comer carne de porco? Quem é que fala que não é para comer? Aí, meu Deus, eu estava conversando com um camarada por aí e falou assim: não, rapaz, esse negócio aí era do Antigo Testamento. Isso aí só fazia mal no Antigo Testamento. No Novo Testamento não faz mal mais, não. Eu vi um cara falando esse negócio, sabia? Ei, o que fazia mal no Antigo Testamento, no Novo Testamento, deixou de fazer mal, foi? Ei, se você bebesse veneno há 10 anos atrás, fazia mal. Se você beber veneno hoje, faz mal do mesmo jeito, faz não? Vai ou não vai? Por que o negócio que fazia mal lá atrás não faz mal hoje mais? Quem foi que inventou esse negócio? A composição da carne do corpo mudou? A composição do corpo humano mudou? Então o que Deus falou que era imundo lá atrás, é imundo hoje, é ou não é? Claro que é. Entendeu? Ó, deixa eu falar um negócio para você baixinho aqui, ó. Presunto de porco, calabresa de porco, banho de porco, torresmo de porco, bacon de porco. Nada disso aí ficou para a gente comer, viu? Ó, escuta aqui, ó. Você sabia que o porco ele tem um verme perigoso? Já ouviu falar da verme do porco, já? Por que faz, né? Boa pergunta, né? O porco quer ter saúde. Ó, eu vou pular esse vídeo aqui, porque esse vídeo aqui é muito forte. Não vou passar não, vocês pesquisam em casa no YouTube. Pesquisa lá sobre a verme do porco. Aquele vídeo ali é uma cirurgia da retirada de vermes do corpo do intestino de uma pessoa. Pesquisa depois para você ver o mal que é a carne do porco. Tá? Ei, alguém aqui, escuta aí, escuta. Alguém já fez uma cirurgia e o médico falou para você assim, ó, não coma carne de porco. Alguém aqui já fez? Olha, tem algumas pessoas. Por que os médicos falam que a gente não pode comer carne de porco quando a gente faz uma cirurgia? O médico nem conhece a Bíblia. Mas sabe por que ele dá essa orientação? Porque ele sabe que faz mal. Ele sabe que faz mal.
Veja, então, na terra eu só posso comer o que tem casco dividido em dois e rumo. Tá, na água eu posso comer o quê? Levítico capítulo 11, versículo 9. Vamos para a água agora. Presta atenção, faz silêncio para vocês entenderem. A minha pergunta. Capítulo 11, versículo 9. Diz assim, ó. De todos os animais que há nas águas, comereis os seguintes: todo que tem barbatanas e escamas, nos mares e nos rios, esses comereis. Nas águas, água doce ou água salgada, quais são os animais que a gente pode comer da carne? Só o que tem. Só o que tem escama e... Tartaruga tem escama e barbatana? Camarão tem escama e barbatana? Hã? Caranguejo tem escama e barbatana? Olha, a gente pode comer a carne da pescada? Pescada tem escama e barbatana? Pode comer. Sardinha tem escama e barbatana? Pode comer? Arraia tem escama e barbatana? Não pode comer. Camarão tem escama e barbatana? Tem? Não tem. Escuta. Camarão, ele é considerado a barata da água. Rapaz, eu comi esse negócio aí e eu achava bom, viu? Há quase 20 anos atrás. Antes de eu conhecer isso aqui. Eu comi muita barata sem saber, viu? Eu quero dizer pra você que come camarão, você tem coragem de comer barata também. Porque é a mesma coisa, só que um é da terra e outro é da água. Se pensa num bicho que faz mal, é camarão. Pastor do céu, não sabia desse negócio não. Pois daqui pra frente eu não como mais, depois não como mesmo não. Esse negócio é prejudicial à saúde que você não sabe tanto. Então na água, Deus, Ele só deixou pra gente comer o que tem escamas e pintado. Tem escama barbatana? Quem é pescador aqui? Pintado não tem peixe que não tem escama, não ficou para o com. Na água, Deus ele só permite comer o que tem escamas e o que não tem escama e barbatana na água, o quê? Porque só é limpo o que tem escamas e barbatana. Tá, recapitulando. Escuta, vocês estão fazendo muito barulho aqui na frente, aqui, ó. Na terra, quais são as duas características dos animais limpos? Na terra, tem que ter casco dividido em dois e ruminar na terra. Na água, quais são as características? Duas características também. Barbatanas e? Beleza. Se tem, é limpo. Se não tem, não ficou para comer. Agora nós vamos para as aves, tá? As aves. Quando chega na parte das aves, a Bíblia não dá característica como os animais da terra e os animais da água. Mas a Bíblia dá uma lista de aves, e pela lista de aves imundas, nós podemos identificar quais são as aves limpas. Ok? Capítulo 11, a partir do versículo 13. Leia comigo aí, ó. A partir do versículo 13 diz assim, ó: das aves estas abominareis, não se comerão, serão abominação. Quais são as aves que são imundas? Ó, a águia, o quebra-tosso e a águia marinha, o milhão e o falcão, segundo a sua espécie, o corvo, segundo a sua espécie, o avestruz, a coruja, a gaivota, o gavião, segundo a sua espécie, o nojo, o corvo marinho, a íris, a gralha, o pelicano, o abutre, a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, a polpa e o morcego. Então veja, esses aqui que foram citados, a Bíblia diz que eles são o quê?
imundos. Nessa classificação aqui, nós temos as aves que comem carne ou carniça. Quem são elas? Águia, gavião, urubu, coruja. As aves que comem carniça ou se alimentam de outras carnes, essas aves são chamadas aves de rapina. Essas aves não ficaram para consumir, ok? Até porque eu acho que ninguém tem coragem de comer o urubu dele, né? Ó, mas tem mais. Outras aves que Deus não deixou para comer. Escuta. As aves de perna longa, de perna grande. A avestruz é citada aí. A garça é citada aí. O pelicano é citado aí. Então, aves de perna longa também não ficou para consumo. E as aves aquáticas? As aves aquáticas também estão citadas aqui. Então, nós temos aqui algumas classificações de aves que a gente não pode comer. Agora, a galinha, sabe quem pode comer? A galinha é limpa. A galinha da Angola, o peru, né, o pavão é limpo. Esses animais, essas aves mais comuns aí são limpas. Tem uma polêmica a respeito do pato. Algumas pessoas perguntam assim: o pato, a gente pode comer carne de pato? A Bíblia não fala do pato, tá? A Bíblia não fala diretamente do pato. Nós temos uma tradução da Bíblia que, ao invés de trazer pelicano, traz o cisne. O cisne, ele é uma espécie de pato, ok? Mas fica aí a dúvida aí, porque a tradução, alguns tradutores traduzem como cisne, outros traduzem como pelicano. A pergunta é: a Bíblia fala que a carne do pato é imunda? Não fala, entendeu? Não fala. Pastor, mas eu fiquei sabendo que a carne do pato não tem goela, e o que tem goela, o que não tem goela é imundo. A Bíblia não fala disso. Se você fosse basear no negócio de goela, a Bíblia não fala disso aí. Entendeu? O negócio de goela e pato, ao longo da história, alguns criaram essa ideia, mas isso não tem base bíblica. Entendeu? Mas o pato, ele é uma ave aquática. Entendeu? Eu prefiro não comer. Entendeu? Eu prefiro não comer. Não temos um texto claro dizendo que ele é imundo, apesar de ele ser uma ave aquática. Eu prefiro não comer. Entendeu? Quem pergunta: pastor, pode comer ou não pode? Amigo, é você que sabe. Eu prefiro não comer. Entendeu? Eu prefiro não comer. Tá bom? Muito bem. Então, nós estudamos aqui então sobre os animais que são limpos e os animais que são imundos. Deu para entender quem é os animais limpos e os animais imundos? Deu para entender? Sim. Beleza, então. Muito bem. Agora, nós vamos para a bebida. O que a Bíblia diz sobre a bebida alcoólica? Será que a gente pode usar bebida alcoólica? Um dia desse, eu estava vendo um vídeo aí, um camarada chamado Edir Macedo. Alguém aqui já ouviu falar desse camarada já? Edir Macedo. Edir Macedo é o líder de uma igreja aí, eu vou citar o nome da igreja. Edir Macedo, ele estava fazendo uma pregação um dia desse, tá no YouTube, se você procurar você acha, falando da cerveja. E ele estava falando assim: olha, eu bebo porque a minha fé é forte, e não vai ser uma cerveja que vai abalar a minha fé. Isso dele, né? A fé deveria ser abalada por uma bebida alcoólica que tomasse. Ele falou que devia. A fé dele é muito forte. Agora, deixando Edir Macedo do lado, vamos ver o que a Bíblia fala sobre esse assunto? Será que pode? Ó, Provérbios capítulo 23 fala o seguinte: não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. A Bíblia fala que a gente não deve nem olhar para a bebida alcoólica. Entendeu? Isaías capítulo 5, versículo 11 fala assim: ó, ai daquele que se levanta cedo e segue o dia inteiro após a bebedice. Abacuque capítulo 2, versículo 15 fala assim: ai daquele que dá de bebida para o seu companheiro. A Bíblia fala em Provérbios capítulo 20, versículo 1, que aquele que toma bebida não é sábio. Rapaz, a Bíblia fala tudo isso de bebida fala.
E tem um texto que é o mais forte da Bíblia, que está no Novo Testamento. Não é nem no Antigo, está no Novo, né, para aqueles que têm cisma com o Velho Testamento. 1 Coríntios capítulo 6 fala de 10 pessoas que vão para o céu. 10 pessoas que vão para o céu, nem amarrado. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Quem são as 10 pessoas que vão para o céu nem amarrado? Nem se amarrar, eles vão longe de levar no terra. Ó, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Está com a Bíblia aberta aí? Diz assim, ó. Vou ler aqui, vem comigo. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, aí vai citar os 10 agora. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de... Ei, tu viu que o Bíblia está nessa lista aí? Tu viu? A Bíblia autoriza a gente a beber? Não, mas a minha fé é forte, não vai ser falada. A Bíblia te autoriza a beber? Porque tu tem a fé forte? A Bíblia fala que nós não devemos usar bebida, o quê? Ei, mas Jesus não transformou água em vinho, foi não? Que vinho foi aquele que Jesus fez? A Bíblia fala de 2 tipos de vinho. O vinho que embriaga e um outro vinho que é o puro suco de uva. Lá em João capítulo 2, quando Jesus transformou água em vinho, ele transformou a água em puro suco de uva. Jesus não ia fazer cachaça para ninguém tomar não, viu? Ei, e nas igrejas a gente tem a Santa Ceia, que vinho é aquele lá? O pessoal pede para ficar bêbado, né? Aquele vinho lá? Que vinho é aquele? Puro suco de uva. Esse é o vinho que Jesus usou na ceia com os discípulos e é o vinho que ele transformou água em vinho. Agora, bebida alcoólica, a Bíblia não autoriza nós usar. Ok? Alguma pergunta sobre isso aí? Vamos avançar. Então a Bíblia proíbe o uso de bebida alcoólica. Qual outra forma de glorificarmos a Deus? Olha esse texto aqui que bonito, ó. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Quer que a gente coma, quer que a gente beba, ou faça outra coisa, a Bíblia diz que a gente tem que fazer tudo para a glória de... Ei, será que Deus se importa com o que eu bebo? Sim ou não? Sim ou não? Sabia que Deus se importa? Ei, pastor, eu vi na Bíblia que carne de porco não ficou para comer, mas eu vou continuar comendo carne de porco. De quem é o problema? É meu? É de Deus? Deus está sendo teu amigo, dizendo assim, meu filho, eu quero que você viva bem. Meu filho, eu quero que você tenha saúde. Mas se você não quer dar ouvidos aos meus conselhos, o problema não é teu. Entendeu? Às vezes tem alguns, não, esse negócio foram as igrejas que inventaram esse negócio aí, que podia comer essas carnes. Eu pergunto, é coisa de igreja, é? Quem é que fala que é para comer? É a? Quem foi que beijou a Bíblia? Foi a igreja? Não. Foi Deus. Deus, ele quer o teu bem. Deus, ele quer a tua saúde. Por isso ele deu essa orientação na palavra de Deus quanto a comida e bebida. Deus, ele te criou e ele sabe o que é o melhor para o teu corpo. Veja, minha decisão de hoje. Acredito que Deus sabe o que é melhor para mim e desejo glorificá-lo através do que eu como ou bebo. Essa é a nossa decisão hoje. Eu quero fazer uma pergunta a você essa noite. Depois do que você ouviu aqui essa noite, talvez para alguns aqui foi novo. Talvez para alguns aqui você talvez nunca tivesse ouvido isso aqui que a Bíblia está falando hoje para nós. Mas depois que a Bíblia falou isso aqui, que Deus deseja a tua saúde, o teu bem, e que Deus deixou essas orientações aqui na palavra de Deus, eu pergunto, é o teu desejo de cuidar da tua saúde? Você se importa com o teu corpo?
Você quer colocar em prática as orientações que esse livro sagrado está te dando? Se você acredita nas orientações que a Bíblia te deu hoje, e se é o teu desejo cuidar do teu corpo colocando em prática essas orientações, eu quero convidar você a se colocar em pé para me orar com você essa noite. Vamos orar? Só aqueles que acreditam no que você estudou, e só aqueles que querem colocar no coração essa mensagem, eu quero orar com você essa noite. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai que está no céu, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos concedeu mais uma noite aqui de Missão Caleb. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de mais uma vez estudarmos a Tua Palavra. E hoje, Senhor, de uma forma especial, o Senhor falou sobre a saúde. Aquilo que ficou para comermos e bebermos. Senhor nosso Deus, nós queremos ser saudáveis. Nós queremos ter saúde. E, Senhor, nosso pedido que te fazemos essa noite é que nos ajude a colocar em prática o que a Tua Palavra está nos orientando. Não nos deixe, Senhor, seguirmos conselhos errados de igrejas, de líderes religiosos, mas nos ajuda a seguirmos o que está escrito na Tua Palavra. E a Tua Palavra, Deus, nos deixa bem claro o que nós precisamos fazer. Então, Senhor, a nossa vida nós entregamos hoje em Tuas mãos. E nós estamos aqui de pé por uma razão. Nós queremos dizer essa noite que queremos obedecer a Tua Palavra. Toma a nossa vida em Tuas mãos. Toma a nossa família em Tuas mãos. É a bênção, Senhor, que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Deixa eu fazer aqui as perguntinhas rapidinho. Só que essas perguntas aqui não é valendo jogar não, tá? Isso aqui é só a recapitulação. Amanhã, antes da mensagem, eu faço as perguntas valendo jogadas. Primeira pergunta. O livro de 1 Coríntios compara o nosso corpo com um santuário. Sim ou não? Sim ou não? Sim. 2. Segundo a Bíblia, quando o homem foi criado, ele comia carne. Sim ou não? Comia? 3. Dos animais quadrúpedes, podemos comer somente os que têm escamas e barbatanas. Sim ou não? Dos animais quadrúpedes. Dos animais quadrúpedes, é os que têm casco dividido em 2 e rumino. Muito bem. A Bíblia classifica o porco como um animal imundo. Sim ou não? Sim. Por que o porco é imundo então? Porque ele não rumina. Uma vez uma pessoa me falou que a gente não pode comer carne de porco porque Jesus mandou os espíritos para o porco. Não tem nada a ver isso aí. Não tem nada a ver isso aí. Essa história está lá em Marcos capítulo 5. O porco ele é imundo já lá do início, Levítico capítulo 11. Entendeu? Foi por acaso que entrou nos porcos ali, aquele negócio lá. Não é por causa daquilo ali não. 5. Segundo a Bíblia, os peixes imundos têm escamas e ruminam. Sim ou não? Os peixes imundos eles não têm escama e não têm o que mais? Barbatana. Muito bem. Amanhã nós vamos estudar sobre a casa misteriosa. Tá bom? Não é uma casa mal assombrada não, viu? Estou falando que amanhã nós vamos estudar sobre a casa misteriosa. Não é casa assombrada. Nós vamos ver que tem na Bíblia uma casa misteriosa, uma casa diferente. E amanhã você precisa estar aqui para nós ajudar nesse assunto. Beleza? E amanhã eu faço as perguntas do assunto de hoje valendo o nosso cheque jogado. Vamos para o sorteio? Aí, ó. Sorteio. Vocês dois. Não, gente, vai também. Eu nunca fui, tia, deixa eu ir também. Me tirou. Não, eu nunca fui por quê? Mas eu cheguei até a aprender seu nome, Mateus. Mas eu nunca fui por quê? Eu escolhi. Eu tirava também, né? Eu tinha sempre a sua igual, né? Tira meu nome. Ai, o meu. É o meu, né?
passassem ali, pegassem os livros, tá? Porque as folhas. É mais grande, tá? É mais grande. Vamos tirar foto aí, vamos tirar foto? Essa foto aqui vai pro Fantástico, viu? Domingo. Conecta lá que vai passar no Fantástico. Fantástico Mundo de Cerejeira. Vai lá. Pronto. Esse ó, uma salva de palmas. Vamos cantar o Sou Caleb agora? Bem forte, bem animado. Eu sou Caleb. Coloca aí a música para nós. Vamos ficar em pé para cantar agora. Dá um descanso aí dos bancos agora. Eu estou vivendo para o meu reino, para o meu tudo que sou.
o Papai do Céu, né, por mais uma noite de bênçãos. Quarta-feira nós vamos ter mais um leilão, tá bom? Você sabe que de ontem para hoje você está ganhando 2 mil por cada presença sua, né? Você está sabendo disso, né? Não fala, até quarta-feira. Vamos orar? Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, por essa noite de bênçãos. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui para termos mais esse momento feliz na Tua presença. Onde tivemos a oportunidade de louvar, de brincar com as dinâmicas, ouvir a Tua palavra. E Senhor, nesse momento nós vamos voltar para a nossa casa. Nós vamos voltar felizes por tudo que o Senhor é e tem feito por nós. Pai querido, nos proteja, nos leva para casa e nos dá uma boa noite e um bom descanso. E que amanhã possamos estar aqui novamente para mais uma vez estudar a Tua palavra. É a bênção, Senhor, que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém.